redes sociais, a todos vocês, uma boa noite. Havendo número regimental e reunidos no plenário Pedro Manuel de Lima, em nome de Deus, declaro aberta a 7ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Garopaba. Chegamos ao mundo como se estivéssemos chegando num país desconhecido, para uma estada por tempo indeterminado. Porém, chega o dia da partida, que causa dor e sofrimento para quem fica. Por isso, não podemos nunca esquecer que estamos aqui de passagem e somos estrangeiros no mundo, passageiros nessa viagem que é a vida. Aos que partem, a paz agora é eterna. Aos que aqui estão, resta honrar e homenagear o legado que nos deixaram os que por aqui passaram. Peço a todos que façamos um minuto de silêncio em respeito ao falecimento do nobre vereador Anderson Laerte Martins, que consolidou assento nesta casa como vereador na 15ª legislatura, exercendo também a vice-presidência da Câmara. Por favor, todos de pé. Quem pode?
Solicito ao senhor primeiro secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Essa ata foi colocada no grupo WhatsApp. Se todos os líderes do partido optarem pela dispensa, por gentileza que se manifestem, líder do PP. Não há necessidade da leitura, senhor presidente. Obrigado, líder. Líder do bloco PSD-PSB. Senhor presidente, não há necessidade da leitura. Líder do MDB. De acordo, senhor presidente. Não havendo quem queira discutir, submeta à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Caso contrário, que se manifeste. Aprovada a ata. Solicito ao senhor primeiro secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do expediente sobre a mesa. Reunião ordinária do dia 3 de março de 2021, quarta-feira, 19 horas. Newton Batista Halpe, presidente. Felipe de Souza, primeiro secretário. João Julião Luz Lopes, segundo secretário. Correspondências recebidas. De Luiz Henrique Castro de Souza, secretário municipal de administração. Ofício administrativo número 146/2021. Encaminhando a esta Casa Legislativa a seguinte lei, número 2.287, de 17 de fevereiro de 2021, devidamente sancionada. Matéria do Legislativo. Emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei 2/2021, que altera o artigo 5º da Lei Municipal, número 1410, de julho de 2010, e dá outras providências. Os vereadores abaixo assinados propõem ao projeto de lei número 2/2021, que altera artigo 5º da Lei Municipal número 14.410, de 10 de julho de 2010, e dá outras providências. A seguinte emenda. Fica alterado o artigo 1º do projeto de lei número 2/2021, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. O artigo 5º da Lei Municipal número 1410, de 10 de julho de 2010, passa a ter a seguinte redação. As áreas doadas poderão ser computadas e descontadas das áreas públicas previstas no artigo 5º da Lei de número 1467, de 29 de outubro de 2010, Lei de Parcelamento do Solo Urbano de Garopaba, ou artigo correspondente na lei que a suceder, por ocasião de projetos de parcelamento do solo sobre o imóvel remanescente, que vierem a ser aprovados no prazo de 6 anos, a contar da escrituração da doação. João Julião Luz Lopes e Jairo Pereira dos Santos. Projeto de Lei Ordinária número 18/2021, procedência parlamentar, autor, vereadores Felipe de Souza e Newton Batista Halpe. Institui a obrigatoriedade de publicação da relação das pessoas atendidas pelo Programa de Vacinação e Imunização contra a Covid-19 no município de Garopaba e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 19/2021, procedência parlamentar. Autores, vereador João Julião Luz Lopes e Jairo Pereira dos Santos. Altera o parágrafo 3º do artigo 67 da Lei número 1469, de 29 de outubro de 2010, que institui o Código de Posturas do município de Garopaba. Indicações. Indicação número 26/2021. Senhor presidente, os vereadores que esses subscrevem vêm na forma regimental indicar ao prefeito municipal que o setor competente da municipalidade realize a pavimentação com lajotas na rua Zulmarina Raquel, acesso à praia Osvaldo Manuel acesso à praça Osvaldo Manuel Raquel, bairro Campo Duna. Sala das sessões, 2 de março de 2021, Jean Ricardo Antunes, Roberto Rivelino Vieira, Sérgio Luiz Gonçalves, Rogério Linhares. Justificativa. Esta solicitação tem importância para essa comunidade, visto que transitam diversas pessoas e dá acesso ao espaço de lazer. Sugerimos ainda que o município reutilize as lajotas retiradas da rua Laudelino Antônio Teixeira. Indicação número 27/2021.
Senhor presidente, os vereadores que estes subscrevem vêm na forma regimental solicitar ao prefeito municipal a adequação do salário base dos cargos de enfermeiro e técnico de enfermagem, em valores justos, dignos e de acordo com os pisos salariais éticos estipulados pelo Conselho Regional de Santa Catarina, bem como a implantação do Vale Transporte e Vale Alimentação. Sala das Sessões, 2 de março de 2021. Jean Ricardo Antunes, Roberto Rivelino Vieira, Rogério Linhares, Sérgio Luiz Gonçalves. Justificativa. Considerando a grave pandemia de Covid-19 que o mundo enfrenta e a situação crítica que o Estado de Santa Catarina enfrenta, se diz que os profissionais de saúde, em especial os de enfermagem, são atores indispensáveis na prevenção, tratamento e na quebra do nexo de causalidade da cadeia de contaminação. Cabe destacar que são os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate do vírus e precisam de todo o suporte necessário para o desenvolvimento das suas atividades, sem colocar em risco a sociedade e sua própria saúde. A nossa preocupação é que, nesse momento de pandemia em que esses servidores são essenciais ao enfrentamento, os baixos salários, há muito praticados pelos entes públicos, obrigam os profissionais a terem mais de um vínculo empregatício, levando-os à exaustão e, consequentemente, o aumento dos índices de absteísmo, prejudicando toda a sociedade. Indicação número 28, 2021. Senhor presidente, o vereador que esse subscreve vem na forma regimental indicar ao prefeito municipal que o setor competente da municipalidade providencie análise urgente quanto à adesão do consórcio para a compra de vacinas contra a Covid-19, junto ao FNP, Frente Nacional de Prefeitos, vez que, conforme decisão recente proferida pelo STF, tem-se a permissão de estados e municípios adquirirem vacinas contra a Covid-19, em caso de descumprimento do Plano Nacional de Imunização ou de insuficiência de doses previstas. Sala das Sessões, 3 de março de 2021. Felipe de Souza. Justificativa. A atual pandemia cada vez mais cresce no nosso município, aumentando o número de casos, bem como os de óbito. Dessa forma, o município de Garopaba não deve medir esforços na prevenção de seus cidadãos. O consórcio exposto na presente indicação é composto de diversas cidades do nosso país, inclusive podendo ser aderido por municípios com menos de 80 mil habitantes. A primeira opção do consórcio é a utilização de recursos do governo federal para a compra de vacinas, mas transferências de recursos por organismos internacionais, participação da iniciativa privada ou mesmo a compra via cota dos municípios serão discutidos, promovendo celeridade no fornecimento de vacinas almejadas. Indicação número 29, 2021. Senhor presidente, o vereador que esse subscreve com amparo regimental vem até Vossa Excelência solicitar que, após submetido ao soberano plenário dessa egrégia corte, seja encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal indicação para que o setor competente da municipalidade promova a substituição das lâmpadas atuais por lâmpadas de LED, junto aos postes do loteamento Pedra Branca, localizado no bairro Areias de Palhocinha, eis que atualmente a iluminação do referido local é precária e inexistente em alguns pontos. Sala das Sessões, 3 de março de 2021. Newton Batista Halpe. Justificativa. A presente indicação é essencial para o referido loteamento, vez que atualmente a iluminação fluorescente está precária e a substituição por uma nova iluminação proporcionará melhor visibilidade nas ruas, causando forte impacto na segurança pública. Ainda destaca-se que a substituição das lâmpadas trará resultado econômico ao município de Garopaba, tendo em vista que o consumo de energia reduzirá bruscamente. Indicação número 30, 2021. Senhor presidente, os vereadores que subscrevem vêm na forma regimental indicar para que o Poder Executivo possa estudar a possibilidade de colocar Garopaba entre os municípios que estão participando do consórcio nacional para a compra de vacina contra a Covid. Sala das Sessões, 3 de março de 2021. Jean Ricardo Antunes, Roberto Rivelino Vieira, Rogério Linhares, Sérgio Luiz Gonçalves. Justificativa. Considerando que o índice de pessoas infectadas pelo vírus da Covid-19 tem aumentado significativamente nesses últimos dias, considerando que toda e qualquer medida de prevenção ou combate à proliferação do vírus deve ser incentivada e realizada,
considerando que o Supremo Tribunal Federal autorizou os municípios a participarem de um consórcio para ampliar a compra das vacinas contra o temível vírus, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal que Sua Excelência se digne informar a esta casa quanto segue. Possibilidade de colocar Garopaba entre os municípios que estão participando do consórcio nacional para a compra de vacina contra a Covid-19. Requerimentos. Requerimento número 9, 2021. Pedido de informações e documentos. Requerente, Newton Batista Halpe. Requerido, Prefeito Municipal. Pelo presente e na forma regimental, requeiro, após ouvido e submetido ao soberano plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal e setor competente no sentido de prestar a esta Casa de Leis algumas informações e documentos conforme Lei Federal número 12.527, 2011, de 18 de novembro de 2011. Requer as seguintes informações e envio de documentos sobre: 1. Quantas doses da vacina contra o Covid-19 já foram recebidas pelo município de Garopaba? 2. Qual o número de pessoas já vacinadas e a identificação dessas pessoas? Nome, idade e profissão, seção do setor público ou privado? Quantas pessoas aguardam a segunda dose da vacina? 3. 4. Quais os critérios objetivos de vacinação adotados pelo Poder Público Municipal? Quais os grupos até o presente momento foram contemplados e quais serão os próximos? Sala das Sessões, 1º de março de 2021, Newton Batista Halpe. Justificativa. As informações solicitadas são necessárias a esse poder para esclarecimentos referentes ao destino dado às vacinas já recebidas, bem como aos critérios objetivos adotados pelo Poder Executivo para a aplicação das próximas doses e das que foram aplicadas. Por fim, destaca-se que os esclarecimentos são necessários a fim de satisfazer também as prerrogativas desse Poder Legislativo. Requerimento número 10, 2021, assunto: pedido de informações e documentos. Requerente, vereadores Rogério Linhares, Jean Ricardo Antunes e Sérgio Luiz Gonçalves. Requerido, Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor Presidente, pelo presente e na forma regimental, requeremos, após ouvido e submetido ao soberano plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal e setores competentes, no sentido de prestar a essa casa as seguintes informações e documentos, conforme Lei Federal de número 12.527, 2011, de 18 de novembro de 2011. Com relação à execução do plano de vacinação em Garopaba. 1. Circulou nas redes sociais, em 27 de fevereiro de 2021, que funcionários de uma academia teriam ou teria recebido a primeira dose da vacina. Teve a participação do município nessa ação? 2. Quais os critérios adotados para a vacinação de profissionais de educação física que atuam em academia privada no município? E qual a quantidade de profissionais de educação física que atuam em academia privada receberam a vacina? 3. Que o município possa interromper nessa fase a vacinação de profissionais de educação física que atuam em academias privadas. Ainda temos idosos e profissionais de laboratório que não receberam. Muitas cidades só estão vacinando profissionais de educação física que trabalham dentro de equipamentos específicos de saúde. Para o Ministério da Saúde, trabalhadores de saúde são aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais. Inclusive, a recomendação é que no momento da vacinação seja solicitado o documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com o serviço de saúde ou apresentação de declaração emitida pelo serviço de saúde. Aqueles que atuam em academias ainda não têm direito à vacinação. 4. Porque a vacinação de profissionais de educação física que atuam em academia privada não consta com detalhes no boletim semanal, que possa detalhar e dar transparência ao boletim, inclusive com informações diárias sobre a vacinação, por exemplo, idade, localidade, função, local de trabalho e gênero. 5.
que o município possa apurar possíveis irregularidades e tomar as devidas providências. Sala das Sessões, 2 de março de 2021, Jean Ricardo Antunes, Rogério Linhares, Sérgio Luiz Gonçalves. Justificativa. As informações solicitadas acima se fazem necessárias para esclarecimentos a esse Poder Legislativo e munícipes, conforme o título 1, capítulo 1, artigo 2º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores do município de Garopaba, que menciona: a Câmara tem funções legislativas e exerce atribuições de fiscalização externa financeira e orçamentária, controle e assessoramento dos atos do Executivo e pratica atos de administração interna. Requerimento 11/2021, pedido de informações e documentos. Vereadores Rogério Linhares, Jean Ricardo Antunes, Sérgio Luiz Gonçalves e Felipe de Souza. Requerido, Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, pelo presente e na forma regimental, requeremos, após ouvido submetido ao soberano plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e setor competente, no sentido de prestar a essa casa as seguintes informações e documentos, conforme Lei Federal de número 12.527/2011, de 18 de novembro de 2011. Com relação aos gastos com alimentação, segurança e outros para implantação de barreira sanitária realizada nesse município em 2021. A. Cópia dos processos de compra direta dos serviços contratados com os respectivos orçamentos. B. Cópia de empenho e de notas fiscais, frente e verso. C. Escala com horários e datas contendo o nome dos servidores ou cargos que atuaram nas barreiras. D. Horários, datas e descrição das refeições. E. Escala com data, horários e quantidade de seguranças contratados. Sala das Sessões, 3 de março de 2021. Jean Ricardo Antunes, Sérgio Luiz Gonçalves, Rogério Linhares, Felipe de Souza. Justificativa. As informações são necessárias para esclarecimentos a esse poder e munícipes, conforme título 1, capítulo 1 do artigo 2º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores do município de Garopaba, que menciona: a Câmara tem funções legislativas e exerce atribuições de fiscalização externa, financeira e orçamentária, controle e assessoramento dos atos do Executivo e pratica atos de administração interna. Matéria da ordem do dia: projeto de lei número 14/2021, que denomina ruas no loteamento Mares de Garopaba Residência, bairro Gamboa, no município de Garopaba, e da outras providências. Não havendo mais matérias a serem lidas no expediente, comunico aos senhores vereadores, autores das indicações, que as mesmas serão encaminhadas na forma regimental. A presidência do Poder Legislativo Municipal de Garopaba apresenta ao plenário desta Casa o balancete mensal contendo a execução financeira, orçamentária da receita e das despesas da Câmara Municipal de Garopaba referente ao mês de fevereiro de 2021. Solicito ao senhor primeiro secretário para que faça a leitura do relatório resumo do balancete do mês de fevereiro de 2021. Só essas duas. Apresentação do balancete do mês de fevereiro de 2021. A Câmara Municipal de Garopaba apresenta e divulga aos senhores vereadores do Poder Legislativo do município o balancete do mês de fevereiro de 2021, referente à receita e despesas. Disponibiliza o relatório contendo os gastos do atual exercício. No mês de fevereiro, o Poder Legislativo recebeu o 10º no valor de R$ 249.793,79, tendo uma despesa orçamentária no total de R$ 189.640,93. 1. Funcionamento e manutenção da Câmara Municipal, total de R$ 135.809,51. Folha de pagamento e contribuição INSS. 1.1. Vencimentos
Salários: R$ 115.687,56. 1.2. Contribuição previdenciária e INSS, contribuição patronal, R$ 20.121,95. 2. Aplicações diretas intra-orçamentárias, R$ 3.118,54. E Peregoba. 2.1. Regime próprio de previdência e contribuição patronal, R$ 3.118,54. 3. Aplicações diretas, R$ 50.712,88. Prestação de serviços e material de consumo. 3.1. Diárias, R$ 4.608. 3.2. Material de expediente, R$ 1.137,70. 3.3. Material de copa e cozinha, R$ 436,22. 3.4. Material para manutenção de bens móveis, R$ 24,12. 3.5. Outros materiais de consumo, R$ 1.959,90. 3.6. Passagem para o país, R$ 8.672,67. 3.7. Vigilância, R$ 169,17. 3.8. Locação de softwares, R$ 2.932,84. 3.9. Serviço de energia elétrica, R$ 654,76. 3.10. Serviço de água e esgoto, R$ 42,51. 3.11. Telefonia fixa, R$ 585,09. 3.5. Outros serviços de terceiros de pessoa jurídica, R$ 29.391,54. 3.6. Taxas, R$ 98,36. Despesas extra-orçamentárias. Retenção de imposto de renda, R$ 11.705,90. Pensão alimentícia, R$ 902,66. E Pregoba, R$ 1.984,54. INSS, R$ 8.194,68. Empréstimo consignação Caixa Econômica, R$ 4.689,90. Total de despesas extra-orçamentárias, R$ 27.477,68. Total das despesas geral, R$ 217.118,61. Também o cidadão pode estar acessando o portal da Transparência da Câmara Municipal, no qual é publicado diariamente toda a receita e despesas do Poder Legislativo. Garopaba, 13 de março de 2021. Newton Batista Halpe, presidente da Câmara Municipal de Garopaba. Fica aqui o despacho do balancete pela presidência à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara Municipal. Informo aos senhores vereadores que as inscrições para o uso da tribuna e explicações pessoais será pela ordem e solicito ao senhor segundo secretário que anote para posterior fazer a chamada nominal. Está aberta as inscrições. Uso da tribuna. Não, tribuna. Eu também farei nas pessoas, João.
Também irei me inscrever, senhor presidente. Ok. Feito, senhor presidente. Senhores vereadores, submetem em discussão o requerimento número 09/2021, da autoria do vereador Newton Batista Raupe. Não havendo quem queira discutir, submetem em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, caso contrário, que se manifeste. Aprovado. Submeto em discussão o requerimento número 10/2021, de autoria dos vereadores Jean Ricardo Antunes, Roberto Rivelino Vieira, Rogério Linhares e Sérgio Luiz Gonçalves. Não havendo quem queira discutir, submeto em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, caso contrário, que se manifeste. Aprovado. Submeto em discussão o requerimento número 11/2021, de autoria dos vereadores Jean Ricardo Antunes, Rogério Linhares, Sérgio Luiz Gonçalves e Felipe de Souza. Não havendo quem queira discutir, submeto em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, caso contrário, que se manifeste. Aprovado. Solicito ao senhor segundo secretário se existem oradores inscritos para o uso da tribuna. Vereador Jean Ricardo. Pois não, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, por tudo que estamos vivendo desde 2020, com a situação que estamos assistindo em todo o estado de Santa Catarina, de mortes pela Covid, falta de leitos, de UTI, recebi diversas mensagens de pessoas implorando ajuda, de medidas sendo tomadas pelo governo do estado, pelo município, algumas mais tardias, mas com o único objetivo: frear o avanço dessa doença devastadora e que ainda nos anima, e o que ainda nos anima diante de tudo isso é a vacina, uma esperança para muitos brasileiros. Ver o rosto de felicidade, como da enfermeira Mônica, negra, periférica e cheia de esperança e vontade de cuidar do próximo, após receber a primeira dose de vacina no Brasil, nos trouxe esperança e alegria. Sobre a vacina, senhores, tenho a minha opinião e acredito que a maioria compartilha dela. A prioridade são os nossos heróis, homens e mulheres que atuam na ponta do combate à Covid, que colocam em risco as suas vidas para salvar a vida dos outros. Inclusive, quero trazer, senhor presidente, o debate para essa casa e vou dialogar com o Executivo por melhores condições aos nossos técnicos e enfermeiros, por melhores salários, pela adequação dos salários éticos definidos pelo Corém, pelo retorno do transporte ou pela criação do Vale Transporte e também o Vale Alimentação. É neste sentido a indicação que apresentamos hoje. A prioridade, senhores, da vacina também são os nossos idosos, que muito contribuíram para a formação de nossas famílias, para o desenvolvimento dessa cidade e do Brasil. Fiquei triste com o que a gente viu no sábado. Assim que recebi a imagem de um profissional de academia recebendo a vacina, logo enviei o questionamento ao prefeito municipal. Acredito que, por mais que os profissionais de educação física estejam no plano nacional, ainda temos idosos e profissionais de saúde, de laboratórios que não receberam, por exemplo. Os trabalhadores da educação da rede pública ainda estão na luta pela vacina. Os municípios estão vacinando somente os profissionais de educação física que trabalham dentro de equipamentos específicos de saúde e não os de academia privada. No meu entender, vereador Jacaré, sei que é preciso um pouco de compreensão e paciência, que a gestão se iniciou há pouco tempo, mas o município precisa reconhecer talvez o erro, se foi por interpretação, buscar corrigir, interromper, acredito que já tenham, e dar transparência ao plano de vacinação. Em janeiro, acredito, nós mandamos para a Secretaria o pedido para elaborarem um plano municipal de vacinação, evitando situações como esta. Senhores, nós estamos pedindo esclarecimentos e que priorizem aqui em Garopaba os idosos, os profissionais de saúde que estão na linha de frente e, posteriormente, também os trabalhadores da educação da rede pública de ensino. Senhores, por considerar essa conduta reprovável, entramos hoje com requerimento, exigindo respostas, esclarecimentos, inclusive informações diárias sobre vacinados contra a Covid.
que o município possa apurar possíveis irregularidades e tomar as devidas providências. Também, na questão da barreira sanitária, na qual apresentamos hoje, também requerimentos solicitando informações, esclarecimentos e documentos. A total transparência das ações de combate à Covid e dessa fase de imunização e das definições das prioridades são fundamentais para que a população volte a confiar nas autoridades públicas e no processo de vacinação. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Uma parte, vereador Jean. Conceda a parte, vereador. Quero aqui poder contribuir. Sabemos que todos os vereadores, né, inclusive eu, recebi muitas mensagens, né, do que tudo que aconteceu durante essa semana. Creio, igual o vereador Jairo tem me falado, que está no plano nacional de vacinação, mas a gente tem que pregar pelo pessoal que está na linha de frente, né, que está ali na batalha do dia a dia, cuidando dessa doença que está atacando a nossa sociedade. Então, estamos aí, fizemos um requerimento para justamente ver o que está sendo feito, né, realmente pelo nosso município. Confio totalmente na gestão do Júnior e do Guto. Sou um vereador que participei da gestão passada, com eles sendo vereador, onde eles pregavam moralidade, transparência. Então a gente está aqui para cobrar justamente o que foi pregado nessa casa, né? O pau que bate Chico também bate em Francisco. Então a gente está aqui para fazer isso. Aprendi muito com o atual prefeito e o vereador Guto, que hoje é vice, né? Por ter essa transparência. Então eu confio totalmente e por isso essas informações, para poder defender essa causa do que está sendo falado na internet, né, que a gente não sabe se é verdade ou não, então a gente quer esclarecimento. É isso aí, senhor presidente. Obrigado. Me dá uma parte, nobre vereador. Conceda a parte. Extremamente pertinente, Jean, o requerimento. É o que essa casa busca, é a transparência, né? É poder passar para a população as informações de fato. E só para complementar, Jean, que eu e o vereador Jário também fizemos através de ofício hoje, os mesmos pedidos de informação, são bem semelhantes ali, né? Em relação à barreira sanitária, tá? E entregamos pessoalmente na mão do secretário de Saúde, o Gedson. Então, talvez, se nós tivermos uma resposta do nosso ofício antes de você ter resposta do requerimento, a gente vai avisar e comunicar aos demais aqui da casa da resposta que a gente receber do secretário. Em relação à vacinação, também concordo com meus pares. Infelizmente, aconteceu esse equívoco, se a gente pode chamar assim, né? Na verdade, eu penso que não foi uma interpretação distinta dos demais municípios. Eu penso que era uma adequação que a gente precisou fazer de acordo com as prioridades do nosso município e acabou passando batido. Acabou que passou desapercebido, né? Porque eu tenho em mãos aqui a lista do estado de Santa Catarina, da ordem de vacinação, e consta aqui os profissionais de educação física. Mas justamente por isso, pela necessidade que a gente tem de outros grupos prioritários, é que deveria ter sido dada atenção e detalhado isso e adequado isso para a nossa realidade do nosso município, né? Que seja não ter vacinado os profissionais de educação física antes dos idosos, antes dos profissionais que estão na saúde. De qualquer forma, o município reconheceu essa situação, já não está mais sendo vacinados os profissionais de educação física. É claro que vai ser dada a segunda dose para eles, né? Foram 4 pessoas, se eu não me engano, até para que não seja perdido essa dose, né? Vai ser dado e já foi readequado. Então, por vezes até fica uma situação ruim, a gente tem que ser da base do prefeito e cobrar isso, mas é natural, é normal, não é um problema pessoal com o prefeito, nem se trata de não ser um apoiador mais do prefeito, é uma situação que a gente precisa encarar a realidade e buscar uma resposta, né? Então isso já foi readequado. E o que eu pedi, Jean, foi justamente o que tu pedisse um tempo atrás, o nosso plano de vacinação, né? Então eu tive uma resposta de que isso não seria muito fácil de fazer nesse primeiro momento, insisti no pedido, já estava na reunião também, tá? E de certa forma é isso que já está acontecendo. Veja bem, nessa lista do governo do estado, presidente, ela fala que 80 a 89 anos. Como o município não recebeu doses o suficiente para 80 a 89 anos, o que o município fez? Vamos fazer de 85 a 89 anos, chegando às próximas levas de 80 a 84 anos. Então, naturalmente, por necessidade, o município está criando uma lista própria de vacinação, de acordo com as nossas necessidades. Claro, por favor, Secretaria de Saúde, dê uma atenção a essa lista do Estado,
para que não ocorra mais esse tipo de situação. Mas espero ter esclarecido isso aí para a gente poder prosseguir. Muito obrigado pela contribuição. Eu que agradeço, Jean. Obrigado pela contribuição, vereador Jacaré, vereador João. Era isso, senhor presidente. Senhor segundo secretário, outro vereador inscrito? Para o expediente, não, senhor presidente. Ok. Não havendo mais oradores inscritos para o uso da tribuna, passarei então à ordem do dia. Em discussão, o projeto de lei número 14/2021, que denomina ruas no loteamento Mares de Garopaba, Residência, bairro Gamboa, no município de Garopaba, e da outras providências. Em discussão. Senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente, imprensa, boa noite. Esse projeto, são, vamos denominar, acho que é 7 ruas, se não me engano, né? 6 ou 7 ruas aí, que é uma dificuldade para botar o nome de rua aqui no nosso município, até porque, se nós não fizermos uma regularização fundiária, eu não sei como é que esse pessoal vai colocar uma água, uma luz para fazer uma casa, que está bem dificultoso. Eu trabalho numa empresa que está sendo esbarrada, se não tiver um alvará ou um habite, não consegue. Então, esse é um projeto que foi discutido desde 2013, muito bem feito, por sinal, esse loteamento, com tudo adequado. Para vocês terem uma ideia, se não for assim, não fica uma área hoje para fazer um posto de saúde, para fazer uma quadra, para fazer uma creche. Eu estive com o prefeito Júnior ontem lá na Gamboa, até ele não sabia dessas áreas. Tem uma área de 1.900 metros quadrados que vai ser feito um novo posto, na qual o nosso presidente arrumou uma emenda aí, já está nos cofres da prefeitura. Por sinal, vamos começar na segunda-feira. Ficou mais uma área que tinha academia que foi tirada, e ficou mais uma área lá num canto que dá mais 1.000 e poucos metros. Então, quer dizer, para a prefeitura municipal ficou 4.000 e poucos metros quadrados, numa área que o valor venal hoje é R$1.000 o metro quadrado. Então é muito importante, por isso estamos voltando hoje a colocar o nome na luz, porque está sendo comercializado os lotes e o pessoal precisa para pedir a sua água e a sua energia. O meu voto é sim, presidente. Muito bem, vereador Roberto Rivelino. Informo também a todos os presentes que essas ruas que será agora colocada em votação, né, são ruas realmente pertencentes a um loteamento. Então, tudo de acordo com o que manda a legislação. Isso é importante. Pois não. Inclusive, Beto, quando chegou o projeto na nossa mão, a gente conferiu no site do GEL da Prefeitura e, de fato, existe tudo reguladinho, tudo certinho, né, até para ficar claro para a população que já é tudo previsto dentro do ordenamento do município. Para só abastecer as informações, vereador Roberto Rivelino, são 7 ruas. 7 ruas. Alguém mais queira discutir? Não havendo mais quem queira discuti-lo, submeta à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, caso contrário, que se manifeste. Aprovado. Não havendo mais matéria para deliberar na ordem do dia, solicito ao senhor segundo secretário se existe orador inscritos para as explicações pessoais. Vereador Sérgio Gonçalves. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, imprensa aqui presente na galeria. Uma boa noite a todos. Senhor presidente, quero aqui parabenizar a infraestrutura do município, o secretário Jefferson. Semana retrasada tenho acompanhado ele na minha comunidade, onde tinha várias deficiências nas ruas lá, e prontamente ele disse que iria arrumar, ia fazer melhorias com drenagem, e tendo em vista hoje, ele estava lá fazendo esse serviço e recebi vários elogios através da secretaria. Está lá trabalhando e realmente cumprindo aquilo que falou para a comunidade, para as pessoas da comunidade. Então, quero aqui parabenizar o secretário Jefferson, né, pelo trabalho prestado lá à nossa comunidade. Tendo em vista que tem outras melhorias a ser feitas, a qual ele também prometeu, peço paciência às pessoas que ali estive e estou cobrando, junto com o secretário, para que chegue até a sua rua as melhorias devidas. Então, mais aqui, já quero, em antemão, agradecer ao secretário. Antes de encerrar, senhor presidente, não posso deixar de mencionar o nome do nosso falecido vereador Anderson, né, o qual a gente, é um momento
atípico, a gente não tem o que dizer do momento desse, porque nunca passei, principalmente numa Câmara de Vereadores, onde a gente estava até sábado à noite, entre amigos, eu e ele conversando, falando dessa semana, dessa sessão, né? Então, assim, a gente fica muito sentido, mandando sentimentos à família, e dizer o quanto a gente era parceiro, né? O quanto eu estava aprendendo com o vereador Anderson, com o advogado, com a experiência que ele tinha como ser humano, né? E o que ele estava contribuindo na minha pessoa. Então, assim, é um sentimento de gratidão ao vereador Anderson. Então, meus sentimentos sinceros à família. Uma boa noite a todos. Senhor segundo secretário, por gentileza, outro vereador inscrito. Vereador Roberto Rivelino. Senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente, imprensa, mais uma vez boa noite. Semana passada, né, já estávamos juntos aqui, o João não pôde participar da sessão, o Jacaré e o Dedéu, e o Anderson estava sentado ali onde o João está. Eu conheço o Anderson já há um tempão, um cara que toda vez que eu precisei dele, ele sempre ajudou, um cara de caráter sensacional, uma pessoa muito fantástica. E hoje, infelizmente, a gente olha para a cadeira e tem um vaso de flor em cima da mesa dele ali. É triste para o nosso município, perdeu bastante, triste para a nossa sociedade, mas, como diz o Jacaré, foi um fato novo na política da Garopaba, eu não conheço um vereador ter falecido no seu exercício da função, mas Deus quis assim, não somos nós que vamos impedir. Eu acho que todo lugar nosso está guardado lá em cima, né? Só não soubemos a hora, né, Jair? Mas a gente fica muito triste. Hoje também recebemos notícia, agora às 6 horas da tarde, um grande amigo nosso, acho que todo mundo conhecia, o Laureni, veio a falecer, trabalhou no BESC um tempão, no antigo BESC aqui da praça antiga ali. Uma pessoa que a gente conhece, né, Milton, na nossa região, ali do Ribeirão de Paulo Lopes, mas mora muito tempo em Garopaba. A Laureni se aposentou faz 3 anos e descobriu um câncer, e o câncer hoje veio e levou o nosso amigo, tá? Pesos da família, pessoal lá que eu conheço bastante, né, Milton? Família de Suadão, família grande, o Ed trabalhou muito tempo comigo, o cunhado dele também. Fica a nossa compaixão aqui. Referente à infraestrutura, até falei com o Jari, já cobrei do Jari. A Gamboa é o mar mais distante do nosso município, eu sei que é complicado. Falei com o Jefferson várias vezes. Falei com o Jardel, mas eu acho que o Jardel não está mais no lugar, né? Saiu. E a Gamboa está um pouco abandonada. Queria que desse uma atençãozinha lá, né, Jair? Então o Jair vai dar uma cobrada amanhã, porque nós temos com ruas desde o dia 3 de janeiro interditadas, gente que tem pousada e não consegue chegar nem cá. Então eu queria que o Jefferson, até o Jair, o João, são uma chegada ali, o pessoal. Não temos aqui fazendo uma crítica, mas temos cobrando, que é um dever nosso, o município cobra. A gente é da região, eles batem na porta da gente, vocês sabem que é assim, todos são vereadores, que desse uma atençãozinha lá. Era isso, senhor presidente, muito boa noite. Ok, senhor vereador Roberto Rivelino, pois não, senhor segundo secretário. Vereador Felipe de Souza. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, pessoal que acompanha aí todas as plataformas digitais, nas rádios também. Muito boa noite a todos. Pessoal, nossas atribuições de vereador também são de propor soluções. E nesse momento que a gente vem passando aí tanta dúvida e tendo aí muitos caminhos aí que uns acreditam que seja verdade e outros justamente o caminho oposto. Então a gente tem a oportunidade de trazer uma solução que contempla aí talvez essas duas linhas, essas duas correntes aí que estão aí entrando em conflito, e creio que um ponto pacífico aí nessas duas correntes de pensamento seja justamente a vacinação, né? Nesse ponto aí fiz uma indicação que seja avaliada a possibilidade de adesão
a um consórcio que está sendo aí promovido pelo FNP, que é a Frente Nacional de Prefeitos, né, que visa aí dar autonomia aos municípios e também ao Distrito Federal na compra de vacinas, né? Vendo aí que a gente tem a segurança jurídica, né, que foi cedida aí pelo STF, que já deu aí a posição permitindo esse tipo de movimentação. Temos aí um consórcio que hoje em dia já conta com mais de 100 adesões de municípios. FNP é uma associação de municípios de grande porte, porém estão abrindo aí a oportunidade dos municípios pequenos também aderirem a esse consórcio. Bom, vou trazer aí algumas perguntas aí sobre como vai funcionar isso, né, e onde o público pode se informar e sanar aí o resto das dúvidas. Bem, gente, a grande pergunta é por quê, né? Por que a gente tem que ter essa porta aberta aí para esse consórcio? O objetivo é estabelecer uma alternativa técnica e juridicamente segura. E um paralelo aí, uma segunda alternativa, caso o PNI não funcione como planejado. E a gente vê que tem muitos tropeços aí no nosso Plano Nacional de Imunização. Um deles aí é a quantidade de vacinas, que a gente sabe que não é suficiente, e a tempestividade, né, de vacinação, uma vez aí que a gente já passa de um estado pandêmico para um estado endêmico, né? É notório aí o tempo que a gente vem convivendo com essa pandemia e o pessoal percebe que já não é algo mais temporário. Talvez a gente tenha de conviver aí com esse vírus, não se sabe por quanto tempo. Então, esse consórcio, ele traz essa autonomia. Como é que faz? Qual o primeiro passo? Vou passar aqui um cronograma e deixar também as informações. Já encaminhei o ofício para o executivo, aí onde eles vão poder se informar. Qual o primeiro passo aqui, ó? Vou dar uma lida aqui no cronograma para vocês. O primeiro passo, né, foi aberto dia 1º de março e se estende até aí meio-dia do dia 5, ou seja, sexta-feira, a disponibilização do formulário para manifestação de interesse. Tá? Isso aqui não acarreta encargo nenhum para a prefeitura. Então, a manifestação, no meu ponto de vista, seria algo urgente. Vamos fazer a manifestação, vamos ter essa alternativa e depois, dia 5 às 4 da tarde, já há no próprio site da FNP a minuta disponibilizada pela própria Frente Nacional dos Prefeitos, aí instruindo as casas legislativas o protocolo de intenções. Então, isso depois que fizer a adesão, a manifestação de interesse, que daí vai vir para a nossa casa, teremos 15 dias para ver se é conveniente, se está dentro do orçamento, como que a gente vai fazer. Então, não é algo de imediato. É importante fazer a manifestação de interesse, assegurar que a gente possa vir a participar. Teremos aí esses 15 dias para discutir. 19 de março, justamente, é o prazo aí para a gente enviar aí a participação ou não desse consórcio. Gente, outra aqui, muito interessante. Esse consórcio ele pode ser financiado por recursos federais, recursos do próprio município e também recursos nacionais e internacionais. Então, ou seja, a gente tem aí um amplo espectro aí orçamentário para poder explorar. E aqui em notícia também, depois aqui da data do dia, deixa eu ver aqui certinho, do dia 27, na CMO, Comissão Mista Orçamentária, também foi aí a ação 2F01, reforço de recursos para a emergência internacional de saúde pública do coronavírus. Essa programação ela visa permitir os parlamentares
e as bancadas e comissões reforcem os recursos de combate à Covid, né, em caráter de emergência internacional. Aí o sistema oferece aí 2 linhas, que é o FNS, Fundo Nacional de Saúde, que com ele é possível a aquisição de vacinas. Então, mais um recurso estimado em 1 bilhão, que vai vir exclusivamente para esse caráter. Então, faço aqui mais um pedido aí ao setor executivo que rapidamente, prontamente, já faça aí a manifestação e abra aí essa oportunidade, que a gente possa ter mais essa carta aí, porque a imunização, a gente sabe que o nosso município não tem leito nenhum, então estamos aí sempre dependendo de leitos de outros municípios, muitas vezes ocupados. A gente vai recorrer a quem? Eu acho que a única saída e o nosso ponto mais pacífico seria a imunização em massa. Então aqui está uma grande oportunidade que está sendo oferecida aí pelo FNP, juntamente com isso também todo um amparo jurídico que o FNP traz aí, e a logística de compra e distribuição. Então fica aqui o meu pedido ao executivo aí, que prontamente se manifeste aí interessado para que possa abrir essa oportunidade para Garopaba. Gente, isso que eu queria dizer para vocês relativo aí soluções que a gente vem trazendo para enfrentamento da Covid. Agora quero declarar aqui também meus pêsames a toda a família do Dr. Anderson. Tivemos uma passagem breve, né? Mas eu acredito que nada é em vão, né, nesse mundo. O Dr. Anderson sempre uma pessoa muito disposta a ajudar. Até outro dia na Câmara ali ele falou, me aconselhou como um homem mais experiente que tinha grande conhecimento jurídico, até falou para mim, Felipe, o que tu precisar de mim, né, tiver alguma dúvida. Então sempre se mostrou um homem generoso, que sempre ajudou muitas pessoas. Eu tenho certeza que onde ele estiver, ele está num bom lugar, está olhando por nós. E nessas horas as palavras também não conseguem remediar a dor, né, da falta, mas são meus profundos sentimentos aí a toda a família. E é um amigo aí que a gente perdeu, além de um colega de trabalho, e tenho certeza que seria um excelente parlamentar aí. Eu acho a nossa Garopaba aí perde aí um braço forte dentro do legislativo aí, que ia batalhar muito por esse município. É isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Felipe. Senhor segundo secretário. Vereador Rogério Linhares. Senhor presidente, senhores vereadores, colaboradores dessa Casa Legislativa, público aqui presente, imprensa, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, meu boa noite. É triste a gente, né? Eu estou aqui no início, como vocês, do mandato, eu que estou no 4º mandato, e olhar para aqui, ver na mesa um vaso de flores amarelo, e não está mais ali presente o vereador Anderson, o amigo Anderson, até meio parente, eu e ele, é triste, muito triste. Mas vou ficar com excelentes lembranças de boas risadas, até porque no dia 24 eu fiz aniversário e no dia 25 ele, e demos muita risada nos 2 dias. Mas é lamentável. Ele me falava de um sonho, até de um projeto que ele estava fazendo, de ter o regimento interno falado, explicado. Quem sabe a gente consegue aí ver que pé que estava e tentar dar continuidade no sonho do nosso amigo e para sempre vereador. Com relação aos requerimentos de hoje, né, fizemos requerimento com relação a informações referente às vacinações, né, principalmente no caso dos profissionais da academia, e também fizemos com relação ao alimento que foi servido nas barreiras,
né, e o serviço também de segurança. Então, esses pedidos foram feitos porque a gente está na linha de frente, recebe muitas informações e elas vão ser muito úteis para a gente poder esclarecer as pessoas que nos procuram, que cobram, e com toda razão, e esse é o nosso papel de cobrar. Então, vamos aguardar agora a resposta da Prefeitura para que a gente possa esclarecer de melhor maneira possível o que está acontecendo. Também recebi bastante pedidos hoje com relação ao pessoal da educação, servente, merendeiras, e inclusive professores também. Liguei para a Prefeitura e o Leandro, que trabalha no RH, esteve aqui presente. Participamos ali de uma conversa, eu, o vereador Jean, o vereador Sérgio, os vereadores Jairo e João. Ele ficou de trazer um esclarecimento, uma nota de esclarecimento. Ele me enviou, está aqui, uma nota de esclarecimento relativa aos salários e pagamentos efetuados em fevereiro de 2021. Eu vou olhar lá com calma, e vai ter sessão sexta-feira, né, senhor presidente? E na sessão de sexta-feira eu vou ler ela, né, depois de conversar com os demais vereadores. Seria isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Ok, vereador Rogério Linhares, por gentileza, segundo secretário. Vereador Jean Ricardo. Senhor presidente, senhores vereadores, quero iniciar a minha fala e dizer que nós já estamos sentindo a falta do colega vereador Dr. Anderson. Eu pude contar com a parceria dele no Tribunal de Justiça Desportiva, quando passamos pelo esporte, fez isso voluntário, um serviço de interesse público também, e também pude contar e compartilhar aqui nesta casa, né, algumas sessões do sonho que ele tinha de realmente representar a população nesta casa. Que a família, os amigos, que nós tenhamos força neste momento, né, e que possamos lutar pelos sonhos do Dr. Anderson, que era de uma Garopaba melhor. Senhores, quero também registrar e desejar sucesso à nova administração do Campinense Esporte Clube, tradicional equipe da região sul de Garopaba. O Campinense, eleita com 24 votos, a chapa de número 1, terá como presidente o Bruno Bento, primeiro vice-presidente o Alan de Souza, irmão do vereador Felipe, segundo vice-presidente Nivaldo, secretário-geral Rafael de Souza, segundo secretário Leandro Garcia, tesoureiro-geral José Sena Silveira e segundo tesoureiro o professor Walter. Conselho Fiscal Júlio Soares, Renato, Hélio Vicentim, Rogério, Sander e Valdomiro. Desejo sucesso à nova diretoria deste importante clube, dessa importante associação da nossa região, vereador Felipe. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado e boa noite. Ok, vereador Jean Ricardo, por gentileza. Vereador Newton Halpe. Senhores vereadores, público que nos acompanha, também não poderia aqui deixar de fazer a minha singela homenagem a este vereador que nos deixou no dia 1º de março. Quando já estava tomando meu café, ali às 7 horas da manhã, recebendo essa notícia, depois fui à confirmação e passei no grupo para cada um de vocês, e não poderia deixar de fazer essa singela homenagem também, através de um vaso de flores, como falou muito bem o vereador Rogério Linhares, flores amarelas, simbolizando a força do nosso parceiro e do nosso companheiro, e a força de vontade realmente que ele tinha, e outros sonhos também legislativo, como também a sua candidatura a deputado estadual. Através dos seus conhecimentos, ajudou muitas famílias carentes aqui em nossa cidade e em outras regiões, levando justiças àquele que não podia, vereador João. Então, as nossas condolências a todos os familiares. Lamentamos, é muito triste, mas agora a vida segue, né? E, nesse sentido, a cadeira vaga, que pertence ao Partido Progressista, já solicitei à secretaria que, então, pudesse chamar o vereador
era suplente, hoje vereador, vai estar junto conosco, vereador Edmundo Nascimento, que deve assumir, então, dia 9 de março, na sessão de terça-feira. Senhores vereadores, também, a maioria também falaram em questão de infraestrutura, o vereador Beto falou da questão da Gamboa, do distanciamento, e a gente sabe que quanto mais distante, maior a necessidade. Peço aqui aos nobres colegas vereadores do Partido Progressista, da base do governo, que possa ajudar também. Já fiz vários pedidos, não fui ainda acatado, mas a comunidade do Morro do Crispim. Essa comunidade realmente está precisando, é um morro, uma subida muito íngreme, de difícil acesso, qualquer chuva realmente que tenta fazer, ela vai lá e destrói. Foi dado início na gestão anterior, ainda está para terminar os trilhos, a empresa ainda não retornou os seus trabalhos, segundo as informações que eu tive, e é necessário essa retomada para que realmente eles possam ter qualidade de vida. Vereadores, hoje apresentei com o colega vereador Felipe de Souza um projeto de lei de grande importância para que realmente deixarmos transparente como deve ser tudo o que ocorre no poder público. O projeto de lei, que agora irá para as comissões, determina que o poder público possa divulgar na sua homepage do município o nome, os dados pessoais das pessoas que realmente irão recebendo as doses da vacina. Isso fará com que os nossos munícipes e autoridades possam realmente acompanhar de perto todas as ações da imunização. Essa transparência, ela é muito importante. E aí também, na ocasião, vereador Jairo, apresentei o requerimento número 9, solicitando os dados de todas as pessoas, as idades e as mesmas se são funcionários do setor público ou privado. Depois de toda essa polêmica que se deu nesse final de semana, onde profissionais de educação física foram vacinados, e quero deixar claro aqui, como o vereador Jean também já falou, que a legislação, sim, menciona os mesmos, são profissionais de saúde, inclusive em uma reportagem na imprensa estadual, no Diário Catarinense, as autoridades de saúde da categoria também de classe foram muito claros que os municípios que estiver com dose de vacinas em boa quantidade, aí as mesmas devem ser aplicadas. Porém, nobres vereadores, o que houve, e a gente percebe, foi um vacilo, para não usar um outro termo, porque a Secretaria Municipal de Saúde e o Poder Público Municipal sabem e sabiam que muitos idosos estão ansiosamente aguardando por essa oportunidade de ser imunizados. Jovens, e aí hoje mais ainda eu fiquei sabendo, vereador João, vereador Jairo e demais vereadores, que não foi só educadores, ou seja, melhor dizendo, profissionais de educação física, fisioterapeutas, nutricionistas, também funcionários de farmácias. Então, esse vacilo foi dado, e agora nós temos que realmente corrigir com mais rapidez. Hoje o vereador Felipe faz uma indicação que é esplêndida, dessa frente dos prefeitos, dá oportunidade, aproveitar essa oportunidade que o STF está dando aí dos municípios poderem adquirir, não só esperar pelo governo federal, porque os nossos idosos estão realmente ansiosos. Eu digo isso porque eu conheço uma delas, a dona Regina, aqui, que eu mando também meu abraço, uma moradora aqui do centro, Jean Ricardo, ia 2 vezes no Campo Duna comprar pães. Como não paga passagem, ia passear. Isso era o dia a dia dela, de estar na rua, na frente do Mercado Silveira, conversando, dialogando, e agora eu vejo ela ficar um pouco doente. E isso faz com que os funcionários da Secretaria de Saúde não se percebessem que realmente a prioridade é os idosos. Temos idade para aguardar,
Podemos ser vítima? Podemos, mas eles estão muito mais frágeis do que nós. Então, pedimos que a Secretaria de Saúde realmente reforce esse pedido, né, e dê continuidade nessa vacinação. Na quinta-feira agora será os idosos de 84 anos. Espero que todos possam realmente comparecer e que logo, logo, os de 80 a 83 também possam tomar as suas vacinas. Nesse momento também, senhoras e senhores, uso esse espaço, como presidente do Poder Legislativo de nossa cidade, para fazer um pedido a toda a nossa população. Precisamos que todos colaborem mais ainda. Sabemos que já se faz mais de 360 dias, que todos nós já fomos afetados de uma maneira direta ou muito disposto naquilo que enfrentava. Fica aqui os meus sentimentos a esse homem, esse pai de família, esse cidadão garopabense. Obrigado, Anderson, por ser meu amigo. Em questão aos assuntos relacionados nesta noite, nesta casa, primeiro eu quero falar sobre os educadores físicos que foram vacinados. Cobramos o Poder Executivo, ele também não respondeu, já foram suspensas as vacinas. Os nossos idosos estão sendo vacinados. Ontem uma fila até se tornou durante a manhã aqui e conseguimos, graças a Deus, vacinar bastantes idosos de 85 a 89 anos. A alegria, Nilton, realmente no rosto deles era muito explícita e isso também traz uma alegria ao meu. Quanto ao questionamento das barreiras sanitárias, eu e o vereador João Julião fizemos o mesmo questionamento, mas fomos até ali e falamos. Queremos dizer aos nobres colegas, ao presidente dessa casa, que o Poder Executivo está de portas abertas para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Mas eu me fiz presente nas barreiras sanitárias e vi o quanto foi produtiva, o quanto de automóvel voltou. E pude me deparar ali, no sábado, perto do meio-dia, o meu conterrâneo, Joel, de repente não vai ser enfatizado porque não produz uma grande empresa, é um coitado, um funcionário comum como qualquer outros, mas ele estava ali desesperado, Nilton, porque ele tinha perdido o pai e a mãe, na mesma semana, e ainda uma tia. Embora tardio, como muita população vem dizendo que a barreira não deveria ter existido, eu defendo a existência dela, porque mais de 160 carros retornaram às suas cidades de origem e uma aglomeração maior foi contida. Conseguimos atender ali o desespero daquele moço. E quero dizer a vocês, nós, legisladores, tenhamos que tomar uma providência proveniente à Páscoa. Outro feriadão está vindo aí na cidade e é muito fácil nós cobrar. O moralismo tem que partir dentro de nós. Vamos, se antes de acontecer qualquer outra tragédia, qualquer outra aglomeração, se pôr como legisladores e cobrar antes as providências a serem tomadas. Quanto a esse problema grave que a nação, o Estado e o município está enfrentando, vamos nos prevenir, nos precaver. Porque hoje, se o meu amigo estivesse aqui e infartasse, de repente ele não teria chance se tivesse que ir até o hospital, porque hoje não existe mais leito de UTI. Se a minha apendicite hoje romper, eu também posso perder a minha vida, porque não há leito de UTI. Então, cabe a nós tomarmos as providências cabíveis como cidadãos, porque nas primeiras sessões dessa casa aqui, eu me lembro que eu repliquei quando meu coração se enchia da alegria do ambulante poder trabalhar, mas o outro lado me preocupava que a cidade estava cheia de pessoas. Mas eu não sou falso moralista, eu fui à praia, eu fui ao restaurante, eu levei o meu filho ao shopping, então eu sou responsável também por esses atos, eu sou um cidadão responsável também pela pandemia, porque o decreto era vigente e eu não respeitei, e eu não sou falso moralista. Quanto à indicação do senhor Felipe, a Prefeitura Municipal de Garopaba já solicitou
e já está disponível e já orientou que é favorável à FECAM para a compra das novas vacinas, senhor presidente. Mas nessa casa aqui também é um projeto de lei com a Cisa Murel para nós diminuir as filas de doenças comuns, exames, mas está trancado lá acho que me fugiu o nome, na Comissão de Saúde, que o senhor Felipe pediu. Entendo o seu parecer, mas são problemas cotidianos dessa popularidade desse município, que vem se arrastando há anos no município. Nós temos sim que nos prevenir da Covid-19, mas nós temos também que botar o dedo na nossa consciência, que antes disso vem um problema da pessoa lá do Macacu, do Capão, da Garopaba, que estão querendo fazer um exame de ultrassom e não tem. Estão querendo fazer qualquer outro tipo de exames e não há um colapso, há uma fila gigante, enorme. Hoje é relatado em 8.400 exames a serem feitos. De repente pode cair para 600, 800, mas estão na fila. E podem sim, amanhã ou depois, perderem a sua vida por não ter conseguido o exame. Então, peço, senhor Felipe, que o senhor olhe com carinho nesse projeto, que nós possamos assim dar andamento. E quero dizer também que eu estou disposto a lutar por o povo que necessita. Que a Covid-19, doutor, não vai parar amanhã. E que a nossa responsabilidade nós temos que ter. Nós temos que, sim, saber do nosso compromisso como pai. Porque hoje eu vejo muita gente, até o meu nobre colega, e eu não defendo a ideia dele, mas eu não posso deixar de citar o João, porque hoje eu prefiro, gente, sou bem direto, eu sou um cara simples, eu prefiro comer farinha com água e cará do valo lá na Encantada a semana toda, o mês inteiro, o ano todo, reconstruir a minha vida financeira, mas eu prefiro que o meu filho come pirão d'água e peixe comigo, para que não perca a sua vida. Então, é tempo de nos conscientizar, é tempo de nós tomar uma posição como cidadão, orientar as pessoas, e não retribuir a culpa ao Nilton, ao João, ao Felipe, e sim termos hombridade e sermos cidadão. Sobre os professores de academia que tomaram as suas direções, eu queria até poder ter um tete-a-tete com eles e perguntar onde está a empatia, porque a sua esposa teve a oportunidade de solicitar o medicamento, mas ela foi coerente. Esse é o papel do cidadão, de caráter, de hombridade, de empatia pelo idoso. Será que você não tinha um pai, não tinha um avô, não tinha um tio, não tinha um conhecido? É muito fácil atribuir as culpas às outras pessoas, mas nós, como cidadãos, temos que ser, sim, responsáveis pelos nossos atos. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador João Julião. Farei uso, senhor presidente. Meus amigos, acho que vocês foram muito felizes nas palavras em relação ao Dr. Anderson. A gente perde um amigo, a gente perde um vereador, a gente perde um guerreiro que estava disposto a fazer o melhor pelo município, como o Nilton bem falou. Era uma pessoa que eu dificilmente se ouvia sair um não da boca dele. Pelo contrário, o que ele pudesse ajudar, ele ajudava. Né, Jacaré? Ajudou muita gente. E que Deus o tenha, pessoal, e força para a família. Com certeza vai fazer muita falta, não está sendo fácil a gente entrar no gabinete ali, né, Jairo, e não ter o doutor ali com a gente, não poder dar as risadas que a gente dava durante o dia todo, não poder ter ele conosco. Isso é muito difícil, é muito complicado. Eu conheci o doutor já há um bom tempo, foi a primeira pessoa que me abraçou quando eu pedi uma vaga dentro do 11. E nesses 60 dias a gente convivia quase que diariamente. E era um cara de ótimas ideias, era um cara que, como o Felipe também muito bem falou, o Garopaba perdeu um baita de um guerreiro. Mas tem coisas que a gente não entende, que a gente não consegue explicações e mesmo assim precisa lidar, né? Então, o que fica é o aprendizado de tudo que a gente aprendeu com esse grande amigo e que a gente possa se espelhar na história dele para continuar perseverando pelo nosso município. Eu tenho certeza que essa cadeira aqui na Câmara era só o começo da história que o doutor tinha para ele na política. Era só o começo. Mas Deus é que sabe, que Deus o tenha em um bom lugar, e todo o meu sentimento para a dona Irene, para a família toda, que palavras não vão confortar, eu sei disso, mas
O que eu puder para fazer, não hesitem em me procurar. Que Deus o tenha. Nosso grande amigo Dr. Anderson. Pessoal, eu gostaria só de poder falar sobre o projeto que eu não estava na sessão passada, presidente, que foi apresentado nessa casa, que é da possível entrada do município na CISA Murel, em relação à saúde. Para ficar claro já, desde o início, não se trata de uma saída da Grande Florianópolis, né? São situações distintas, é apenas uma adesão ao consórcio do CISA Murel em relação à saúde. Como o Jairo muito bem falou, hoje nós temos mais de 8 mil exames em consultas em atraso, tá? E vou aproveitar esse adendo, já que tem essa informação em mãos, para comprovadamente mostrar que a situação de leitos de UTI de hospital não é de hoje. É claro que hoje a gente vive uma situação pior ainda, mas qualquer munícipe que estiver escutando agora, que botar no Google 2013, 2014, 2015 e verificar a situação dos leitos, vai ver que já existia essa defasagem. Tá? Então é triste, é lamentável que muitas vezes a população fique se degladiando na internet, até porque não tem certo e errado nessas situações, não tem como chegar aqui hoje e dizer a minha opinião é a válida, isso não existe. Amanhã depois você pode estar dando um tiro no pé. Quando se trata de opinião, não tem certo e errado, tem opiniões divergentes e isso precisa ser respeitado. E que bom que nessa casa nós estamos conseguindo fazer isso. Mas a questão dos leitos é um problema que nós temos há décadas. E em vez de nós perdermos tempo de população contra população, é hora de nós nos unirmos e cobrar dos poderes executivos, a nível municipal, a nível estadual. O governador Moisés, que hoje aterroriza a população em toda essa situação da Covid, ainda que tenha razão, foi o mesmo que desmontou os hospitais de campanha e foi o mesmo que investe pifiamente na criação de mais leitos. E que não teve coragem, por exemplo, para tomar a frente na questão do tratamento precoce em Santa Catarina. Então está na hora de a gente responsabilizar quem merece ser responsabilizado, porque a população não é culpada. Não existe culpado por uma pandemia mundial. Não é algo que foi criado pelos empresários, não é algo que foi criado pelas criancinhas que querem voltar a estudar, não é algo que foi criado pelos vereadores que têm opinião. Nós não temos culpa, cabe a nós a solução, mas culpa não. E é triste quando a gente é acusado desse novo crime, o crime de opinião. Né? Onde vai a nossa democracia a partir do momento que nós não pudermos mais divergir? O que nós vamos fazer aqui nessa casa? Nada. Essa casa vive porque temos por base a democracia. Não vou me estender mais nesse assunto. Golaço do nosso prefeito Júnior, essa questão do CISA Murel, nós temos mais de 8 mil consultas e exames esperando. Hoje, o nosso município, se eu não me engano, presidente, apresenta 5 possibilidades só de consultas. E com a entrada no CISA Murel, nós vamos poder prestar todos os exames e consultas nas modalidades que estão atrasadas. Tá? Junto com esse projeto do Júnior, existe um pedido também de abertura de crédito adicional no valor de 483 mil. Então, são mais de 450 mil reais que vem para complementar essa entrada do município na CISA Murel a ser utilizado a fim de viabilizar esses exames e consultas. Então, parabéns, meu prefeito. Muito bom que a gente possa viabilizar isso o mais breve possível, que são quase R$500 mil utilizado para correr atrás dessa fila grande que acabou ficando aí por N fatores. Então, queria parabenizar o prefeito, mais para frente a gente vai poder debater esse projeto mais profundamente. Senhor presidente, em relação ao tratamento precoce, é uma matéria polêmica também, de novo, né, sempre divide opiniões, mas eu não vou me furtar de dar minha opinião, eu acredito no tratamento precoce, Beto. A gente tem vários médicos, dezenas, quiçá centenas de médicos especialistas que mostram que o tratamento precoce é efetivo no combate à Covid. Depois eu vou compartilhar aqui no grupo dos vereadores uma reunião que eu tive o prazer de acompanhar virtualmente, que tratava desse assunto. Eu não me lembro aqui o nome da cidade, mas vou providenciar o mais breve possível, vou colocar nas minhas redes sociais. E os números são impactantes, Jacaré. Impactantes. De 4 mil pessoas que fizeram o tratamento precoce, nenhuma morte. É bom, isso é bom. Infelizmente, a politicagem em cima dessa questão atrapalhou que a gente pudesse debater o assunto à luz da verdade, com propriedade, como tem que ser.
Criou-se esse negócio maluco de que é Bolsonaro contra Bolsonaro, e se você é Bolsonaro, você tem que aceitar o tratamento precoce, se você não é, você tem que ser contra. Gente, política não é kit pronto. Nós não precisamos definir entre 8 ou 80. Pelo contrário, nós temos que buscar o equilíbrio, senão a gente vai ficar patinando. Eu dou um exemplo para vocês, quem me acompanha sabe que eu sempre fui favorável à volta das aulas, e continuo sendo favorável à volta das aulas. Mesmo que nesse momento eu entenda que seja pertinente esperar esses 15 dias, esperar até o final do março. Ou seja, eu posso ser a favor da volta às aulas e ainda assim achar que não é hora de voltar agora. Por que não? Eu sou obrigada a aceitar um kit pronto na política? Não pode ser assim, gente, e eu não vou aceitar isso. Senhor presidente, gostaria de agradecer a oportunidade que essa casa me deu de realizar o curso pela CAP em Florianópolis. Na semana passada eu não estive presente nas sessões porque estava participando desse curso. Já prestei contas também nas minhas redes sociais, colocando ali do que se tratava, cada dia as aulas que foram feitas, e foi muito bom. Sempre que houver oportunidade, presidente, eu vou tomar a liberdade de te pedir que me autorize a fazer esses cursos, porque a gente sempre volta com conhecimento a mais, a gente conhece gente, a gente volta mais confiante, volta mais motivado, e isso é muito bom. E para finalizar, senhor presidente, gostaria de responder ao amigo Jean Ricardo, que eu não pude também, Jean, na última sessão, que tu passasse certinho aqui a relação dos valores em relação ao ginásio de esportes, tá? Em nenhum momento eu quero dizer que tu tens alguma má intenção ou que aconteceu, só que das contas que o senhor passou, vereador, segundo os meus cálculos, se eu estiver errado depois o senhor quiser me corrigir, nós chegamos no montante de 121 mil. E a matéria que eu tenho aqui no celular, ela fala em 140 mil. Então, depois, se o senhor quiser dar uma conferidinha, puder esclarecer a população. Presidente, fui citado. Não, infelizmente, não. Infelizmente, não. Vereador, lamentável. Vereador, por favor, vereador, faça como eu solicitei ao vereador. Por favor, ninguém aqui desrespeita, eu peço respeito à minha autoridade. Anote, na próxima sessão, o senhor tem todo o direito. Vereador, pode continuar ou terminar. Eu vou continuar, senhor presidente. Jean, tu vai ter bastante tempo. Eu só queria fazer uma ressalva em relação aos fisioterapeutas. Porque os fisioterapeutas, eu acho que é uma classe que nós deveríamos considerar nessa vacinação, porque lidam diretamente com os idosos. Então, seria só apenas isso, senhor presidente. Ademais, concordo com os demais nessa crítica. Obrigado, boa noite. Senhor segundo secretário, existe mais alguns oradores inscritos? Não, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos para explicações pessoais, convoco outra sessão ordinária para o dia 5 de março, sexta-feira próxima, em horário regimental, e, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Está encerrada a sessão. Uma boa noite a todos vocês.